Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje é dia 29 de junho de 2026, mais um dia precioso que o Senhor nos concede de presente. Mais um dia, mais uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. O nosso tempo, ele é limitado, não tem reposição. Então, que tenhamos sabedoria. Irmãos e irmãs, hoje no alvo da nossa oração é o Brasil, é o nosso país, logo hoje, que tem o jogo do Brasil da seleção, Deus sabe de todas as coisas. E a palavra que eu quero deixar com vocês está no livro de Números, capítulo 14. Eu peço que vocês leiam o capítulo 14 completo, para poder ter um entendimento geral de tudo, porque tem uma frase que é muito dita, Texto fora de contexto vira pretexto, Então a gente sempre precisa estudar a palavra de Deus dentro de um contexto, Não isoladamente um versículo, para que a gente possa entender, para que a gente possa se compreender, porque a Bíblia explica a Bíblia, Então, eu vou ler alguns trechos do capítulo 14, só para a gente poder ouvir o que Deus quer falar conosco, Então, no versículo 1 do capítulo 14, diz assim: E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos pela escada, e para que nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? Nesse contexto aqui desse texto, é a volta dos espias que foram observar a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Só que a terra que emana leite e mel tinha dificuldades, Tinham questões para serem resolvidas, como há na nossa vida também, Nós temos as promessas do Senhor, mas nós temos questões para resolver, certo? Só que muitas vezes, ao invés de nós irmos para o Senhor em oração, nós vamos em murmuração. E olha o que o Senhor fez com essa geração reclamona. No versículo 34 diz o seguinte: Segundo o número dos dias em que examinastes esta terra, 40 dias, cada dia correspondendo a um ano, levareis as vossas iniquidades durante 40 anos, e conhecereis o meu rompimento da promessa. Meus irmãos, isso é muito sério. Conhecereis o meu rompimento da promessa. O Senhor tinha prometido àquela geração que eles iam para a terra que emana leite e mel, e todos nós sabemos que a viagem no deserto não ia demorar 40 anos. Mas por conta de uma geração que reclamava demais, ao invés de fazer a coisa certa, houve essa sentença do cumprimento da promessa para aquela geração. Só a geração seguinte experimentou a terra que emana leite e mel. Em relação ao nosso país, como nós estamos vivendo essa geração? Nós estamos clamando ao Senhor e fazendo o certo, ou estamos na onda da murmuração? Ou nós estamos fazendo o que Deus não se agrada? Porque nós sabemos o que Deus se agrada, está na palavra. Como é que está o nosso comportamento com relação às questões de governo, às questões relacionadas às eleições? Como nós estamos? Nós estamos jogando a culpa nos outros, nos governantes? Estamos esquecendo das nossas responsabilidades? Vamos refletir sobre isso. Ao invés de sermos um povo que murmura, que sejamos um povo que ora. Então vamos orar agora. Querido Deus e querido Pai,
Senhor, Tu és soberano, Tu és todo-poderoso e nada, nada, nada sai do Teu controle. Absolutamente nada, Senhor. Mesmo quando olhamos ao nosso redor e enxergamos o mundo caótico, guerra de um lado, corrupção do outro, ensinamentos contrários à Tua palavra de outro. Senhor, nós sabemos que nada sai do Teu controle. Coloca em nós, Senhor, um coração que rompa em fé e que possamos enxergar muito além do que os nossos olhos podem ver. Senhor, queremos entregar em Tuas mãos o nosso país, o nosso Brasil. Senhor, que possamos ser uma nação intercessora, que possamos ser uma nação que ora por nós, pelo nosso Brasil, pelos governantes, pela população. Que possamos ser uma nação que intercede, que clama, Senhor, porque o Senhor ouve quando nós clamamos. Então, Deus, em nome de Jesus, que possamos ser essa nação, a nação, bendita é a nação, cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, Deus, levanta intercessores nesse Brasil, Senhor. Retira a venda dos olhos daqueles, Senhor, que só sabem culpar um ao outro, que só sabem procurar culpa, procurar erros, ao invés, Senhor, de procurar soluções, clamar, lutar do jeito certo. Ó Senhor, retira de nós, Senhor, retira de nós esse espírito de escravidão que se submete a benefícios, a coisas, benefícios entre aspas, né, Senhor, porque são armas de escravidão. Que as pessoas possam exercer o seu voto, Pai, pensando na coletividade e não no bem próprio, porque é isso, Senhor, que faz a nação ser corrupta. Não é somente o governante, mas a população que não pensa que o voto é algo para todos e não para um só. Então, a corrupção, ela está em todas as esferas, não somente no governo, no alto escalão, mas em todos nós. Senhor, misericórdia de nós que apontamos o dedo, mas também fazemos a mesma coisa. Ó Senhor, Senhor, misericórdia. Pai, que possamos olhar para o todo, que paremos de olhar somente para nós, mas que entendamos que não vivemos sozinhos aqui, vivemos em comunhão, precisamos uns dos outros. Ó Senhor, Santo Deus, misericórdia de nós, que nessa eleição prevaleça, Senhor, candidatos que têm o objetivo, Pai, de acordo com a Tua palavra, independente de serem populares ou não, mas que possamos investir o nosso tempo pesquisando sobre a vida dos candidatos, sim. Que possamos investir o nosso tempo observando as propostas. Sabe, Deus, que nós possamos exercer a nossa responsabilidade de cidadão. Ó Deus Todo-Poderoso, cuida de nós, porque Tu diz na Tua palavra, Senhor, que o povo perece por falta de conhecimento. Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa nação, que se levantem intercessores pelo nosso Brasil em nome de Jesus. Pai querido, que nesse dia, em nome de Jesus, o Senhor acampe os Teus anjos ao nosso redor e que possamos ser invisíveis para o inimigo, nós e nossa família. Que tudo o que fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória e para o Teu louvor. Obrigada, Senhor, por esse tempo de oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.